Boa noite a todos. Mais o nosso encontro de hoje na nossa doutrinária. Vamos fixar o nosso tema de hoje. Poucas revelações entrando aí, Ivana. O nosso tema de hoje é Allan Kardec e a doutrina espírita, né? Boa noite a todos que estão chegando aí, Tânia, Solange, Mônica, Fátima, Dona Raimunda, Dea, Elisângela. Sejam todos muito bem-vindos. Allan Kardec e a doutrina espírita. Todos que estão chegando aí, muito boa noite, sejam bem-vindos. Já chegou um bocado de gente aí que eu não pronunciei o nome. Esté está chegando, Nena, Jussara, Delvane. Todos sejam bem-vindos, muito boa noite. Estou aqui só fixando o nosso tema de hoje. Isso, agora sim o tema está fixado, os que estão chegando agora, né? Seu Nelson está chegando aí, Nena, Jussara, boa noite. Muito boa noite a todos. Muito bom esse reencontro da gente para conversarmos um pouco mais sobre doutrina espírita, sobre o Evangelho. Carlos Antônio também entrando aí, Isa. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos nos preparar para fazer nossa prece inicial, para a gente não perder o nosso tempinho, que é curto aqui no Instagram. A gente só pode ter uma hora de trabalho, né? De conversa hoje aqui. Aliás, é sempre assim, sempre uma hora de conversa. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo que a gente diminua um pouco a luminosidade do ambiente que a gente se encontra, lembrando aqueles que gostam de colocar o copo d'água, se possível, um para cada pessoa, viu? Esse detalhe é interessante. Se puder, se tiver duas pessoas, é bom que sejam 2 copinhos d'água. Não precisa ser muita água, não. Mas um copo d'água para cada uma. É bom que tenha um copo d'água para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma necessidade distinta. E a espiritualidade identifica as necessidades para promover naquela água fluidificada de acordo com a necessidade de cada um. É só por isso. Então vamos fazer nossa prece inicial. Iane também aí, entrando. Vamos fazer nossa prece inicial. Querido amigo Jesus, amigo incondicional de todos nós, mais uma vez aqui voltamos para esse encontro das quintas-feiras, que o Senhor nos dá a oportunidade de continuar aprendendo, de continuar se educando espiritualmente, para que possamos aproveitar melhor todas as oportunidades que a misericórdia divina nos concede. Pedir ao Senhor, querido Mestre, que nos inspire, que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, a fim de que possamos multiplicar os ganhos nesse encontro e mais esse encontro em seu nome. Pedir pelos nossos irmãos que estão em dificuldade, os irmãos que se encontram na angústia, na depressão, na tristeza, sobretudo aqueles que estão pensando em abandonar a vida, em abandonar as responsabilidades. Que eles sejam fortalecidos cada vez mais, porque todas as nossas dores, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas tem um propósito maior. De modo que todos nós fortalecidos consigamos cumprir as nossas missões que recebemos antes de reencarnar. Abençoa aqueles que se dirigem a nós, encarnados, desencarnados, especialmente os que são atraídos pela nossas dívidas de outras encarnações, nossos defeitos, nossas dificuldades íntimas. Muito obrigado, Jesus amigo, por mais essa oportunidade. Dá-nos a sua proteção e a sua bênção, hoje e sempre. Hoje nós vamos falar, vocês estão vendo aí o tema fixado. Por que a gente resolveu falar desse tema hoje? É porque hoje nós, esse mês de outubro, é o mês que a gente comemora o aniversário de Kardec. Então, dia 3 de outubro é o dia do aniversário de Kardec.
né? Se ele tivesse vivo ainda, se ele tivesse encarnado, ele estaria fazendo 216 anos hoje, porque ele nasceu no dia 3, né, de outubro de 1804. Então, no dia 3 de outubro, que ocorreu essa semana, né, essa semana passada, é a comemoração do nascimento de Allan Kardec. Né? A doutrina espírita tem uma outra data. A doutrina espírita, o aniversário dela ocorre apenas 53 anos depois, né? Quando é em 1857, dia 18 de abril de 1857, é que a doutrina espírita aniversaria. Ela estaria completando hoje 163 anos, se as minhas contas não estiverem erradas. Então são 163 anos de doutrina espírita e 204 anos do aniversário de Kardec. Eu queria só saber de vocês aí se o áudio tá bom. Essa é a última vez que a gente se encontrou aqui no Evangelho, deu um problema danado no áudio. Quero ver se está todo mundo escutando muito bem aí o áudio. Se tiver qualquer coisa aí, vocês vão me avisando, tá? Então, estamos aí comemorando o aniversário de Allan Kardec. Então, o que é que a gente tem a dizer sobre Allan Kardec e doutrina espírita? Pois bem, na Idade Antiga, né, se a gente for lá antes de Cristo, recuar mesmo para lá, para milênios antes de Cristo, e até depois de Cristo, aí pelo século V mais ou menos, a religião ela dominou o mundo, né? A religião dominou o mundo. Aliás, até o século XV, né? Até o século XV, que é quando termina a Idade Média. Então, se a gente observar, desde a Idade Antiga até a Idade Média, até o fim da Idade Média, lá no século XV, obrigado aí, Jussara, pelo feedback. Obrigado a todos aí pelo feedback. Então, a gente percebe que a religião ela tomava conta, existia uma teocracia. Né? A religião ela se misturava com ciência, política e também com a salvação, com a ligação com Deus. Então era religião, política, ciência, tudo junto. Então era o império da religião. Isso até o final da Idade Média, lá pelo século XV, isso era verdade. No final da Idade Média começou houve uma grande revolução no mundo e a humanidade começou a contestar a religião, porque a religião ela colocou o mundo naquela idade que historicamente se conhece como a Idade das Trevas, né? A Idade da Escuridão, que é a Idade Média, a idade onde tudo se subordinava imperativamente à religião. Nada podia evoluir que não tivesse de acordo com os preceitos religiosos. Especificamente, a Igreja Católica dominou esse período todo e cometeu barbaridades em nome do Cristo. Quem a gente estuda, quando a gente estuda no ensino médio, a gente vê isso, nas cruzadas, aquele movimento todo, muito difícil, um período difícil da humanidade. Então a gente sai da Idade Média com esse trauma de religião e no bojo desse trauma da religião nasce o materialismo. O materialismo é o trauma com a religião. Eu não quero saber mais de religião, não quero saber mais de Deus. Esse negócio de Deus está errado. E aí foi um trauma, uma ruptura. E nasceu então o materialismo, a ciência dá um salto muito grande, se desliga da igreja, se desliga da religião e começa então uma grande revolução em todos os sentidos no mundo, né? Na ciência, na filosofia, todos os ramos da ciência, e nasce o materialismo, que é exatamente esse pensamento que diz que não crê mais em Deus, não crê que exista no homem algo mais do que um corpo de carne, um corpo material. Pois bem, é nesse momento, nessa crise, né, que ela foi exagerada, olha o que aconteceu. Ao invés de matar o carrapato, a gente matou o boi. Mas isso foi por causa do trauma. A gente vinha com um trauma tão grande da Idade Média, daquela idade das trevas, das perseguições, né, das matanças em nome do bem, em nome de Jesus. E aí, ao invés de a gente matar esse mal, nessa ignorância em nome de Jesus, a gente matou de uma vez por todas com a religião e com a ideia de Deus. Então a gente colocou o mundo num imenso vazio. De lá para cá, a gente vive ainda esse trauma, haja vista que
o que ficou de religiosidade não consegue subtrair o ser humano do materialismo. Então nós vivemos uma religiosidade materialista. Em que sentido? A religião ela não conseguiu, a religião clássica não conseguiu demonstrar ao ser humano a realidade de Deus e não conseguiu mostrar a realidade espiritual do ser humano. A religião clássica, tradicional. Então, por causa disso, a gente continuou sendo materialistas, mas vestidos de religiosos. No final do século XVIII, aí nasce Allan Kardec, né? Como parte de um movimento espiritual. É importante que a gente entenda isso. A espiritualidade, Jesus é o governador do nosso planeta. Governador das duas dimensões, né? Quando a gente fala planeta Terra, está falando dos encarnados e desencarnados. Então, a espiritualidade superior, ela acompanha todos os movimentos da humanidade. E em determinados momentos ela intercede, ela interfere nesse planejamento, nesse desdobramento dos acontecimentos, e eles estão planejando os pontos importantes, os marcos da evolução humana aqui na Terra. Então, o final da Idade Média é um momento importante do ponto de vista espiritual do planeta. Os primeiros séculos depois da Idade Média são séculos importantes que iriam definir um período relativamente pacífico e que nós viveríamos. Isso, inclusive, é profetizado, né? Na escatologia fala muito desse assunto. Então, o que acontece? A espiritualidade planeja uma retomada da questão espiritual no planeta, em função daquele trauma que a gente saiu da Idade Média. A espiritualidade sabe que nós precisamos retomar o significado da religiosidade, que significa religar com Deus, né? O significado da palavra religião, que é religar com Deus. Então a espiritualidade sabia que a gente não poderia demorar muito tempo apartado de Deus. Então ela planeja algo que nos remeta, que retome a nossa religiosidade, que conecte o ser humano novamente aos ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, é exatamente aí no início do século XVIII que nasce Allan Kardec. Mas Allan Kardec nasceu com esse nome? Não. O nome dele era Hippolyte Denisard Lyon, não, Hippolyte Lyon Denisard Rivail. Era o nome francês dele, ele nasceu na cidade de Lyon. Professor Denisard Rivail era o nome mais popular dele. E esse professor, ele passou mais de 50 anos da sua vida sem se preocupar com espíritos, nem com fenômeno. O professor Denisard, ele não tinha mediunidade. Uma coisa importante para quem está chegando na doutrina espírita é entender que Allan Kardec não era um místico. Ele não tinha mediunidade, ele não se comunicava diretamente com os espíritos, não via espíritos, não ouvia espíritos. Não é? Então, a espiritualidade planeja a reencarnação desse espírito, dando a ele uma missão importante, que é essa retomada da espiritualidade. Mas por que a espiritualidade escolheu Allan Kardec? Será que ele tinha alguma coisa de especial? Não. A espiritualidade escolhe aqueles que podem executar uma missão, mas a espiritualidade sabe que essa pessoa pode falhar, porque nós temos o livre-arbítrio. Inclusive, na sua biografia, no livro Obras Póstumas, se não me engano, há uma frase onde ele pergunta aos espíritos, quando ele entendeu que a missão dele era uma missão muito grande, muito arriscada, muito dolorosa, ele pergunta: e se eu falhar nessa missão? A espiritualidade responde: se você falhar, nós colocaremos outro em seu lugar. Porque a espiritualidade, os planos de Jesus não podem depender de um homem, de uma mulher. Claro, escolhido aquele homem é porque ele tem predicados. Allan Kardec não foi escolhido, quer dizer, o professor Denisard não foi escolhido por qualquer motivo, por acaso, não. Ele tinha uma biografia. E aí, quando a gente fala da biografia, é uma biografia espiritual. Se a gente for falar da biografia espiritual de qualquer um de nós, vai aparecer todo o nosso histórico de aquisições culturais, morais, né, intelectuais, enfim. Então vamos falar um pouco da biografia do professor Denisard, antes dele reencarnar ali no dia 3 de outubro de 1804. Allan Kardec, né, há muita coisa escrita sobre esse assunto, mas eu quero relembrar algumas poucas passagens de Allan Kardec em outras encarnações. Então,
Havia um povo, um povo celta que habitava a Europa, antes da Europa ter essa configuração geopolítica, geográfica do momento atual, mais recente. Não é esse povo celta que vivia na Europa, né, há muito tempo atrás, tinha um conjunto, era um povo que ocupava muitas regiões da Europa e tinha sua tradição religiosa, sua tradição filosófica e científica. Eram os druidas, né? Então, os sacerdotes druidas, eles eram as pessoas que ocupavam, né, os lugares de destaque no meio desse povo. Então, Allan Kardec era um sacerdote druida em uma de suas encarnações. E como sacerdote, esse povo era um povo que naquela época já preconizava o conceito de reencarnação, de imortalidade, de Deus único e de uma ligação com Deus muito mais pelo pensamento, muito mais pelo espírito do que pela relação material. Então Kardec foi um sacerdote desse povo há muito tempo atrás, né, há milênios atrás. Pois bem, depois dessa encarnação a gente vai encontrar também o professor Denis Arp reencarnando ali na Tchecoslováquia, né, na cidade de Praga, onde ele chegou. Ele era um padre da Igreja Católica. Olha que coisa interessante. Ele era um padre, chamava-se João Hus. João Hus, ele era um padre da Igreja Católica, um padre muito conceituado, porque ele era um intelectual, um filósofo também, tanto que ele era reitor da Universidade de Praga. Na cidade de Praga tem uma estátua lá, numa das praças mais visitadas, que é a estátua de João Hus. Aqueles que um dia forem a Praga e quiserem conhecer uma das encarnações de Kardec, João Hus vai estar lá numa dessas praças da cidade de Praga. E o que esse João Hus fez? Desde a época dos druidas, que esse espírito, né, que vem evoluindo há muito tempo, ele teve uma obstinação muito grande pela educação, por ajudar a humanidade a evoluir, por tirar as sombras, por tirar as cortinas que impediam a evolução da humanidade. Então ele, enquanto padre da Igreja Católica, reitor da Universidade de Praga, ele queria que o povo que vivia ali na Tchecoslováquia aprendesse de fato o que era o cristianismo. Vocês lembram, a maioria de vocês deve lembrar, que durante muito tempo as missas da Igreja Católica eram realizadas em grego, latim, e as pessoas não entendiam o que é aquilo. Olha, minha internet não está legal, mas aí deve ser a sua só. Vamos ver se Giovanni está dizendo aí que não está legal a internet. Vamos ver se tem outras pessoas aí também dizendo que não está legal, para ver se é só a dele que não está legal. Depois os outros aí me dêem um legal, por favor. Então, acho que é só você, Giovanni, que está com algum problema aí, por enquanto. Pois bem, então, esse padre, ele queria que as pessoas ouvissem a missa na linguagem nativa, na linguagem do país. As pessoas tinham que saber por que as pessoas tinham que ir para a missa só dizer amém, né, sem entender nada do que estava sendo dito. Então, o professor João Hus, ele contrariou essa orientação da igreja e começou a fazer as missas na linguagem do povo, na linguagem nativa. E ele foi repreendido pela igreja. Ele não devia continuar fazendo isso. Obrigado aí pelo feedback. Então está ótima, graças a Deus, Giovanni. Veja aí, dê uma mexida para ver se a sua melhora. Então, ele começou a rezar as missas na língua nativa, para que o povo entendesse o que era o cristianismo. Então ele achou pouco, ele pegou e traduziu o Novo Testamento todinho, reescreveu na língua nativa o Novo Testamento, para aquele povo ter os exemplares do Novo Testamento traduzidos na língua nativa do povo. Aí foi a medida, como é que chama, mais drástica. A igreja pediu a ele que reconsiderasse a decisão. Ele foi preso, foi para o calabouço. Tem até um filme, se vocês procurarem no YouTube, deve ter um filme chamado João Hus. Aí tem a história dele, que é muito bonita. Ele não se dobrou à igreja, disse que continuaria ensinando o evangelho do Cristo da maneira mais autêntica possível. E como ele não se dobrou a essa orientação da igreja, não teve outra escolha, ele foi queimado vivo. Então ele virou um mártir da humanidade, né? Porque foi um homem que morreu porque queria educar as pessoas, educar no evangelho. Então é um mártir realmente daquele que se doa em benefício da humanidade. E olha que ele não se acovardou.
ele manteve o seu compromisso de continuar a educação. Então, ele foi queimado vivo. A Igreja Católica naquela época era assim. Quem discordasse dela morria queimado e não voltasse atrás, foi o caso dele. Então, este homem, João Hus, desencarna dessa maneira, lá no meio da Idade Média, e agora, no final, já no século XVIII, no início do século XIX, ele nasce em 1804, ele passa a espiritualidade, vai planejar essa retomada da religiosidade humana, de uma filosofia que tirasse as cinzas da Idade Média. Então, o que acontece? Allan Kardec, esse professor, que foi um sacerdote druida, esse professor que foi o professor da Universidade de Praga, reitor da Universidade de Praga, que foi um mártir da educação. Então, o que acontece? Ele, olha aqui, alguém está dizendo aí que um livro que conta a história de John Hus é Jornada dos Anjos. Pois é, muito interessante. Então, é esse espírito, para vocês verem, por que a espiritualidade escolheu o professor Denis Arde? No fundo, nenhum espírito é escolhido para uma grande missão se ele não tiver os predicados. Né? Não pode, Deus não iria dar uma grande missão a alguém que não tem nenhum predicado, nenhuma condição para fazer isso. Então a gente vê por aí que Allan Kardec, o professor Denis Arde, tem uma biografia, tem os predicados, tem as condições, né? Ele tem, né, os requisitos que colocaram ele nessa posição de codificador da doutrina espírita. Então, só para vocês entenderem que a espiritualidade não trabalha assim, pegando qualquer um para fazer uma experiência. Obviamente que podia ter sido outras pessoas, até como foi. Algumas pessoas foram experimentadas antes dele, mas não é o objeto da nossa conversa hoje, para a gente não alongar mais o tempo. E só quero só ver minha hora, como é que está aqui. 19h53. 19h53, então já andamos um bocado. Então é aí nesse momento que a gente fala o seguinte, a espiritualidade planejou o retorno desse homem com essa biografia. E a missão dele era resgatar aqui uma frase que Jesus pronuncia lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos de 15 a 17. Olha o que Jesus diz. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então Jesus sabia que nós íamos passar por uma série de dificuldades para compreender a mensagem dele, que a gente ia tumultuar, que a gente ia criar um monte de coisa que não tinha nada a ver com o que ele ensinou. E ele sabia que em algum momento nós tínhamos que passar limpo de novo, dar uma balançada em tudo isso, para reviver o seu evangelho. E ele disse que esse momento ele enviaria algo que nos consolaria, que a gente saía revoltado da Idade Média, caímos no vazio do materialismo e estávamos precisando de um consolo, algo que nos consolasse. Daí porque a doutrina espírita ela tem ela é conhecida como essa revelação consoladora. E isso está previsto lá, Jesus fala essa frase prometendo um consolador que viria nos tirar daquela escuridão da Idade Média e do vazio do materialismo. Então, Allan Kardec, ele renasce, né, recebe o nome civil dele é professor Denis Arde Rivaio, e ele vai estudar com o professor Henrique Pestalozzi. Aos 10 anos de idade, ele vai conviver com o professor Henrique Pestalozzi, que é o homenageado com o nome do nosso centro. Né? Nosso centro é Centro Espírita Pestalozzi, que é uma homenagem ao homem que educou Allan Kardec naquela encarnação. Ele passou alguns anos da sua vida por uma crise que havia na Europa, e ele foi estudar no educandário lá na Suíça, no educandário do Henrique Pestalozzi. Pois bem, mas depois ele volta para a França, para Paris, e ele se torna ele era um filósofo intelectual, conhecedor da ciência, de várias línguas, mas ele tinha uma preocupação obstinada. Lembra lá do professor John Hus? Então ele tinha uma preocupação muito grande com a educação. Então ele escreve aritméticas, gramáticas, ele se preocupa com a reforma do ensino público francês, ele influencia o ensino público alemão na época.
Então era um homem que tinha uma obstinação muito grande pela questão da educação da humanidade. E ele passa, né, décadas da sua vida, até os 50 e poucos anos, quando ele toma conhecimento de um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, chamado movimento das mesas girantes. O que movimento era esse? Era um negócio que estava acontecendo no mundo, que as mesas estavam falando. Como assim, mesa falando? Uma mesinha, botava ela numa sala e as pessoas faziam uma festa em torno da mesa, uma grande reunião, festa mesmo. E curiosamente as pessoas ficavam perto da mesa e perguntavam à mesa, e a mesa respondia levantando um pezinho e batendo no chão, sem ninguém topar nela. Então uma pancada era sim, duas pancadas eram não. E esse movimento tomou conta da Europa, dos Estados Unidos. Era o movimento das mesas falantes, ou mesas girantes, porque elas giravam também. Isso foi crescendo, 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 e um belo dia Allan Kardec recebeu o convite de um dos seus amigos para ir ver essa tal reunião. Aliás, tem até um filme de Allan Kardec que conta bem essa história. Quando ele foi ver essa reunião, que a mesinha falava, ele, como homem de ciência, descartou aquilo e disse: olha, eu não estou pronto para esse negócio de ver magia, não tenho nada a ver com isso. Eu sou um homem de ciência. Na época do positivismo, ele era positivista, né? Um movimento de contestação do misticismo, da subjetividade. Então ele não aceitou que aquilo ali pudesse ter alguma coisa de verdade, alguma coisa de sério. Ele achou que aquilo era prestidigitação, era magia, era qualquer outra coisa. Mas o dito amigo insistiu: professor, ali tem alguma coisa a mais, eu sou um homem sério. Ninguém melhor do que o senhor para fazer o veredito, né, para dizer o que é que está acontecendo ali. Como ele tinha muito respeito por esse amigo insistiu tanto que ele realmente passou a frequentar algumas dessas reuniões, não como curioso, mas agora como alguém que tentava decifrar o que era que estava por trás daquelas mesas que batiam, que giravam. Depois de muito estudo, depois de muita verificação se aquilo era magia, se era prestidigitação, se era energia elétrica, se era qualquer coisa, vapor que estava impulsionando a mesa, ele descobre que nenhuma das leis científicas conhecidas até então justificavam aquele movimento das mesas. Então, quando ele faz as experiências e percebe que há uma inteligência respondendo, né, usando a mesa como meio de resposta, ele descobre que por trás daquilo existia uma grande realidade não visível. Havia um mundo invisível que o mundo visível teimava em ignorar. Olha, Kardec abriu a cortina e verificou que havia uma grande realidade invisível aos nossos olhos de carne e que a gente teimava em ignorar. Então ele se organizou mentalmente, largou tudo na vida e dedicou os próximos 15 anos a estudar e a codificar a doutrina espírita. Kardec é o criador da doutrina espírita? Não. Existe kardecismo? Não. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas dizem: você é espírita kardecista? Não existe espírita kardecista. Espírita é espírita. Kardecismo é uma espécie de culto ao nome de Allan Kardec, mas ele não quis isso, ele não quer isso. A Federação Espírita Brasileira não recomenda, Chico falou disso. Allan Kardec, nós devemos a ele muito, todo o respeito que nós temos a ele, mas ele pediu que não, ele deixou claro: a obra da doutrina espírita não é minha. Eu sou um professor, um cientista que observou o que os espíritos ditaram, né, e organizou esse material sob a forma de uma doutrina. Então ele é o codificador, ele é o organizador da doutrina espírita, mas não o criador, não o chefe. E, portanto, não existe o kardecismo, existe doutrina espírita. E Kardec é o seu organizador, mas não o seu criador. Ele pegou todas aquelas informações, como ele tinha um histórico de cientista, de pedagogo, de homem de pesquisa, de homem sistemático, que conhecia muito de todos os assuntos, ele teve a condição técnica de pegar toda aquela informação e traduzir aquilo e codificar, organizar aquilo sob a forma de uma doutrina. E o primeiro livro que vai ser lançado em 18 de abril de 1857, é o livro básico, é o livro que é a estrutura fundamental, é o alicerce da doutrina espírita, é o livro dos Espíritos.
É um livro composto de 1018 perguntas. Todas as perguntas foram feitas por Kardec e respondidas pelos espíritos. Detalhe, todas as perguntas têm da primeira pergunta à milésima, 18ª pergunta, todas têm uma lógica, uma coerência da primeira com a segunda, da segunda com a terceira, da milésima com a primeira. Observe que trabalho enorme do ponto de vista técnico, do ponto de vista de metodologia. A primeira pergunta que Kardec fez, ela guarda uma lógica com todas as demais perguntas que viriam a seguir. E mais ainda, quando ele formulava uma pergunta, ele não se satisfazia com uma resposta dada por um médium ou por um espírito através de um médium. Ele procurava outros médios que recebessem comunicação de outros espíritos para que ele submetesse a mesma pergunta para ver se as respostas eram coerentes. Foi um trabalho assim, um trabalho técnico, metodológico, profundo, de paciência, daquele que quer realmente enxergar uma nova lei na natureza, enxergar uma nova realidade natural que a gente teimava em ignorar. É dessa maneira que ele constrói as 1018 perguntas e ouve as respostas, muitas vezes mais de uma resposta para a mesma pergunta, descartando aquilo que não tinha coerência e guardando, organizando, sintetizando aquilo que era coerente, aquilo que tinha sentido de uma pergunta, sem perguntas lá na frente, ter a coerência com a primeira, com a segunda, com a quinta, com a décima, com todas as outras. Então, essa é a dívida que nós temos com Allan Kardec. É de ter sido este espírito destemido, de ter sido esse espírito competente, esse espírito dedicado, que passou os últimos 15 anos da sua vida dedicados a construir a doutrina espírita sem nenhum propósito mundano, sem nenhum propósito material. Pelo contrário, ele passou dificuldades materiais porque ele deixou de trabalhar para fazer o seu ganha-pão, trabalhava o mínimo necessário porque ele sabia que tinha que cumprir essa missão. Portanto, passou os últimos 15 anos da vida dele dedicados a isto. Casou-se com a professora Amélie Gabrielle Boudet, mais conhecida como Gabi, né? Era a companheira dele, mas eles não tiveram filhos. Daí ele se dedica a vida inteira à educação e os últimos 15 anos à educação da humanidade, à educação do aspecto espiritual, que até então a gente relegava a segundo plano, ignorava completamente. Então, essa é a história do nosso querido amigo, querido discípulo de Jesus, chamado Allan Kardec. Agora, por que o nome Allan Kardec, se o professor dele era Rivail, né? Denisard de Rivail? É porque é o seguinte, quando ele começou a escrever, a perguntar aos espíritos, a fazer as perguntas, a dialogar com os espíritos deram a info, ele não sabia das últimas encarnações dele. Foi conversando com Zéfiro, que era um dos espíritos que se comunicava para organizar a doutrina, né? Esse espírito disse a ele: olha, você foi um sacerdote druida, você foi o professor João Russo. Aí Kardec perguntou: mas como era meu nome quando eu era um sacerdote druida? Aí o Zéfiro disse: seu nome era Allan Kardec. Aí ele aproveitou esse nome e colocou lá no livro dos Espíritos o pseudônimo dele, né, do professor Denisard Rivail, é Allan Kardec. É o pseudônimo dele. O nome civil é Denisard Rivail. Então, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, que era o nome dele numa das encarnações onde ele foi um sacerdote druida. Ok, gente? Outro detalhe. Quem são os espíritos que participam da codificação? É um grupo de espíritos de alta envergadura. A gente tem o espírito de São Luís, Santo Agostinho, a gente tem espíritos de filósofos, Platão, Sócrates, alguns espíritos lá da Grécia, outros espíritos da própria Igreja Católica, pensadores. Os que a gente lembra mais é o Santo Agostinho, né, o São Luís, né, são espíritos que têm muitas comunicações deles, e tem muitos outros espíritos que talvez nem sejam conhecidos, não eram conhecidos da história, da cultura humana, mas espíritos até egressos de outras pairagens, de outros planos, que vieram contribuir para ajudar Kardec na sistematização. A Mônica está aí também lembrando de Hahnemann,
que é um dos espíritos também que reencarna. Ele, a contribuição dele deu enquanto encarnado, né, e desencarnado também, né, além de outros espíritos que também reencarnaram para poder ajudar o próprio Allan Kardec. Por exemplo, Leon Denis, Camille Flammarion, que foram contemporâneos do Allan Kardec. E quando Allan Kardec desencarnou, no dia 31 de março de 1869, ele deu um aneurisma, né, um derrame, e ele morre. E antes dele morrer, a espiritualidade diz: olha, você vai desencarnar, né, você não vai suportar esse esforço físico tão grande. Ele virava à noite, de madrugada, com um candeeiro, escrevendo, né, a doutrina espírita, escrevendo todo esse material que a gente tem nas nossas mãos hoje, que é Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, Obras Póstumas, a Revista Espírita, a Gênese. Então é uma obra literária assim, de um valor, de uma profundidade, que não é escrever um livro, um romance, não, ele escreveu uma doutrina. É um trabalho realmente monstruoso. Tinha que ser um espírito com a envergadura dele e com a companhia de outros espíritos no mesmo nível, para que a doutrina espírita nascesse com a qualidade que ela tem, até hoje inquestionável, né? Não há nada na doutrina espírita que se prove em contrário. E a maior contribuição da doutrina espírita é revelar os princípios que estavam contidos na mensagem do Cristo, e nós abandonamos por conta dos equívocos que nós cometemos quando criamos uma série de entendimentos, de acessórios. A gente misturou o paganismo com o judaísmo, né? E criamos uma religião cheia de adereços, cheia de hierarquia, cheia de regras. Criamos uma teologia complexa para torná-la instrumento de poder. Não era isso que Jesus quis. Jesus quis algo simples, algo que não submetesse à inteligência humana, algo que pudesse ser entendido por todos. É aí onde Allan Kardec entra, a obstinação dele em simplificar o ensino do Cristo. Se vocês observarem o Evangelho segundo o Espiritismo, não é um novo Evangelho. É simplesmente um Evangelho retirando do Novo Testamento a moral do Cristo. Esse negócio de Maria era virgem, não era virgem, os fenômenos, aquelas coisas que a gente fica dogmatizando, ele deixou de lado. Vamos pegar o que é importante na moral cristã. Ele retira tudo isso e organiza sob a forma do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo não é outro Evangelho. É um Evangelho, é a síntese, a essência da mensagem do Cristo lá contida no Evangelho, no Novo Testamento. Aqui conversa boa, né? A gente poderia conversar mais tempo, mas agora a gente já pode abrir para a gente começar a ver as perguntas que foram feitas, as observações, e a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Aqui nós temos Daniel perguntando como lidar com o fanatismo e o proselitismo religioso. Primeira coisa que a gente tem que fazer, Daniel, para lidar com o proselitismo e com o fanatismo religioso, é fazer a caridade, de ficar calado, de não perder a paciência, de ouvir, de respeitar o outro. Se alguém vem fazer proselitismo conosco, e nós já temos as nossas convicções, e a maior das convicções do espírita não é o conhecimento intelectual do espiritismo. A maior convicção do espírita é entender a essência do evangelho que está contida na doutrina espírita. É a caridade, a paciência, a prudência, a humildade. Então, se alguém aparece com proselitismo, a gente ouve pacientemente, a gente não desmerece ninguém, a gente respeita as posições religiosas das pessoas, até porque elas também são nossas irmãs. E o silêncio e a nossa atitude é o melhor exemplo. Se a gente quer contestar alguma coisa, não conteste com palavras. Conteste com humildade, com caridade, com honestidade, com simplicidade. Que naturalmente essas pessoas vão ver que nós não precisamos de se convencer das verdades que elas, sob a ótica delas. E fanatismo está na mesma linha.
Agora, nós não podemos fazer proselitismo da doutrina espírita. Não devemos fazer isso. O espírita não fica tentando convencer ninguém a ser espírita. O maior instrumento de convencimento de quem é espírita são os seus atos, suas atitudes, seu comportamento. Depois de muito tempo de alguém lhe conhecendo, alguém pode lhe perguntar: qual é a sua religião? Aí você diz: eu sou espírita. Ah, então é assim, os espíritas são assim? Assim como? Ah, eu percebo que você é uma pessoa paciente, uma pessoa que faz caridade, uma pessoa que é prudente no que faz, é uma pessoa que procura cumprir com seus deveres, com suas obrigações, é uma pessoa que pede desculpas quando erra. Ah, mas sim, como é que é essa doutrina? Mas se você quiser conhecer, a gente pode conversar mais. Mas não aquela atitude apaixonada, fanática, de querer induzir as pessoas à doutrina espírita, ignorando ou desconsiderando, desrespeitando as convicções alheias. Vamos aqui mais uma pergunta. Nós temos aí Dani, não, aqui é a Charlene, é? Charlene, sua pergunta aqui é o seguinte: conta a história do catolicismo ao protestantismo. Ah, eu acho que é aquele livro que você falou, né? É isso, exatamente, o livro Jornada dos Anjos. Muito interessante, Charlene. Eu não conheço esse livro, vou até adquirir para poder dar uma estudada nele, viu? Ele conta a história do catolicismo até o protestantismo, que é aí onde se insere essa questão do professor lá, João Rus, que era uma das encarnações de Allan Kardec. Suba aí na tela para ver se tem alguma pergunta depois da dela, que o meu travou aqui. Pode subir. Deixa eu ver aqui mais uma. Pode subir. Mais uma pergunta. Aqui, ok. Pronto, então aqui. Essa. Vamos agora para a próxima pergunta, que quem foi o criador da doutrina espírita? Isso. Quem foi o criador da doutrina espírita? Pergunta importante para aqueles que são espíritas e para aqueles que estão simpatizantes, que estão começando a se aproximar da doutrina espírita. O criador da doutrina espírita não foi Allan Kardec, ok? Allan Kardec é o codificador, o organizador da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita tem como autor quem? Diversos espíritos, com a contribuição de diversos médiuns, que colocou esse material na mão do professor, né, do pesquisador, professor Denizade Rivaio, pseudônimo Allan Kardec, para que ele organizasse a doutrina espírita. Então, ele não criou a doutrina espírita, ele organizou a doutrina espírita, tá certo? A gente nunca mais, quando alguém vier dizer que você é espírita kardecista, claro, se a pessoa não tiver, sim, sou, mas se abrir espaço para a gente esclarecer, a gente pode dizer que, olha, não é bem assim, não existe kardecismo, existe uma única doutrina. Sabe por que as pessoas perguntam sobre kardecismo? É porque no início do século passado, século XX aqui no Brasil, quando a doutrina chegou aqui no Brasil, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ela tinha um preconceito muito grande, porque a Igreja Católica era a religião do Império, era a religião da colônia, melhor dizendo. E a religião católica proibia qualquer manifestação religiosa. Então havia aquela manifestação das religiões afro, né, que eram realizadas de uma maneira meio clandestina, porque era perseguida, não podia se manifestar, não podia ter seus cultos, não era reconhecido, era perseguido, pelo contrário, era perseguido. E quando a doutrina espírita chega ao Brasil, ela também é colocada nessa mesma condição. Então os primeiros centros espíritas eram perseguidos, juntamente com os cultos afro. E acontece, como a doutrina espírita trabalha com uma questão do entendimento da espiritualidade, e analisa, estuda o fenômeno mediúnico, e o fenômeno mediúnico está presente nos cultos afro. Então as pessoas, os brancos, vamos dizer assim, da corte e da igreja, do clero, achavam que o espiritismo e o culto afro era a mesma coisa. E começaram a fazer uma perseguição aos dois casos. Coube a Bezerra de Menezes, mais um dos espíritos que trabalharam na organização da doutrina espírita. Chico Xavier também é um espírito que trabalha na organização da doutrina espírita.
coube a Bezerra de Menezes, quando reencarnado, retirar o espiritismo dessa condição clandestina. Então ele se impõe, socialmente falando, e cria um reconhecimento da doutrina espírita que passa a partir daí a ser reconhecida e a deixar de ser perseguida. O que acontece? Quando a doutrina espírita conseguiu essa vitória, o que era que os centros de raiz afro faziam? Eles colocavam o nome espírita, porque era uma forma de se proteger. Então ele dizia assim, Centro Espírita Ilê Axé do Angô, sei lá, eu estou inventando aqui. Mas como tinha o nome Centro Espírita, a polícia não ia lá fechar. Porque se botasse só que era terreiro de Ilê Axé e Angô, a polícia ia fechar. Aí eles começaram a usar Centro Espírita com o nome deles. Que bom que eles fizeram isso, ótimo. Se deixaram, se eles evitaram as perseguições, graças a Deus. O nome da doutrina espírita foi usado de uma maneira boa, para criar proteção a esses irmãos, né, que continuaram com seu culto, com as suas tradições afro, e ainda continuam até hoje. É bem verdade que hoje o preconceito é bem menor, né, mas naquela época era um negócio assim radical. Portanto, usou-se esse nome, Centro Espírita, para dar nome a centros de candomblé e de outras tendências, de modo que as pessoas perguntam: você tem centro espírita de mesa branca? Você é kardecista? O que é dizer kardecista? É que é um centro puramente espírita, não tem essa raiz afro. Mas tudo isso faz parte da cultura, da história do movimento espírita, do movimento das religiões. Mas essencialmente falando, não existe dois espiritismos. Só existe a doutrina espírita e não existe kardecismo. Kardec foi um organizador e nós devemos, no seu aniversário, devemos a ele muito. Devemos agradecer bastante por esse trabalho que ele nos deixou como discípulo novo da última hora, que veio reviver a mensagem do Cristo. Então vamos ver aqui se nós temos mais alguma participação. Opa! Vamos ver se tem mais aqui. Criador da doutrina espírita, e Karma está dizendo assim: eu só entendi o evangelho depois que me tornei espírita. Pois é, o evangelho precisa de uma explicação mais pé no chão. E quem fez isso? O professor João Rus, aquele mesmo que um dia traduziu o evangelho para a língua nativa, para que as pessoas entendessem. Agora, de novo, ele traz o evangelho segundo o espiritismo para que se torne cada vez mais claro. Focus Revelações está dizendo aqui: muito esclarecedora esta palestra de hoje. Para quem ouviu isto pela primeira vez, deve ter compreendido muito bem. Parabéns, obrigado aí, Focus Revelações. Obrigado, todos vocês contribuem com a vibração, com a intuição, com as perguntas, com a alegria, que faz com que a gente mantenha esse trabalho. Mônica está dizendo aí: o tríplice aspecto da doutrina espírita amplia o entendimento dela. Pois é, a gente não está falando aqui muito hoje sobre a própria doutrina espírita, mas ela tem esse tríplice aspecto que Mônica está falando aí, que é o quê? A doutrina tem um aspecto filosófico, científico e religioso. Lá no início, quando o Bezerra de Menezes chegou, havia quem quisesse ter uma doutrina espírita só de ciência. E havia quem queria ter a doutrina espírita da assistência social. E havia quem queria a doutrina espírita só filosofia. Bezerra de Menezes é conhecido como o espírito unificador. Tanto é que ele cria a Federação Espírita Brasileira e conclama todos os espíritas a terem uma única visão de doutrina espírita. É como um tríplice aspecto, é como aquele tamborete de 3 pernas. Não pode, se eu tirar uma perna, ele cai. Então não existe espiritismo só científico, espiritismo só serviço social, espiritismo só religião. Ele tem o tríplice aspecto que nos ajuda a entender todos os aspectos da realidade em que vivemos. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos nos preparar para a nossa prece, né? Nossa prece final. Vamos aí desligar um pouco diminuir a luminosidade do lugar onde a gente está e fazer a nossa prece final. Muito obrigado pela participação de novo de todos vocês. Divino Mestre Jesus, cada vez mais compreendemos a grandeza dos seus propósitos com a humanidade.
compreendemos o seu trabalho valoroso antes mesmo desse planeta existir, planejando e executando para o bem de todos nós, para que nós pudéssemos crescer e chegar aqui até hoje, para que conquistássemos a nossa dignidade humana, para que saíssemos das trevas, da época do primitivismo, para que aos poucos abandonássemos a nossa época de guerras, de escuridão, de perseguição. Obrigado, querido amigo Jesus, pela doutrina espírita. Obrigado pelo trabalho valoroso desse nosso irmão, desse discípulo do Senhor, nosso irmão Allan Kardec. Pelo legado que ele deixou, pela doutrina espírita que ele, com tanto esforço, doando a própria vida, como o fizera de outras vezes, em benefício da humanidade e seguindo as orientações do Senhor, querido Mestre Jesus. Muito obrigado pela noite de hoje. E queremos também pedir por todos os nossos irmãos sofredores, necessitados, os nossos irmãos infelizes, os nossos irmãos que estão carregando suas cruzes com dificuldade, aqueles que estão vivendo momentos de lágrimas, momentos de dor, de desespero, para que sejam sustentados, para que recebam as bênçãos da esperança, da coragem, da fé, para não desistirem jamais das suas obrigações, dos seus deveres, sobretudo no que diz respeito à convivência familiar, à compreensão do mundo e a todos os aspectos da nossa vida que nós temos que nos desafiam a cada dia. Abençoa os nossos irmãos desencarnados, os que partiram, vibrando para eles todos, mandando o nosso abraço fraterno, para que eles continuem também a caminhada deles, que é a mesma caminhada de todos nós. A vida, depois que desencarnamos, continua na mesma dinâmica. E juntos, encarnados, desencarnados, temos a grande meta de seguir a verdade e a boa nova do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado mais uma vez, querido Mestre, e dá-nos a sua proteção e a sua bênção hoje e sempre. Muito obrigado de novo, muito boa noite a todos e domingo, se Deus quiser, a gente se encontra às 19 horas no culto do Evangelho. Obrigado, um abraço a todos e até lá, domingo, se Deus quiser.